Olá, boa noite. Boa noite para todo mundo que está entrando aqui agora nessa nova live de hoje. Andréia entrou. Deixa eu chamá-la, que é a nossa convidada de hoje. Daqui a pouquinho ela está entrando. Oi, Boa querida! noite, tudo bem? Deixa eu só Tudo? ajeitar aqui meu foquinho, meu foco aqui. Tá bom assim? Tá linda! Tudo bem, minha querida? Tudo! Hi, Magda, how are you? I'm fine. Alguém falando inglês comigo? Aham. Olha, Andréia, eu quero te agradecer de todo o meu coração, que a vida possa retribuir para você assim milhões de vezes da sua disponibilidade nessa época de ano que está todo mundo tão cansado, com tantas finalizações. Você aí finalizando suas aulas que eu assisto, que eu participo, as mentorias, workshops, laboratórios, e sua disponibilidade está aqui nessa live hoje, pleno dezembro, né, podendo trazer e colaborar aí com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, com a sua prática, experiência, com tudo. Eu só tenho a agradecer, assim, minha gratidão é gigante. E acredito que todo mundo que também vai assistir, não só agora, mas depois também. Obrigada mesmo, querida. Eu que agradeço, Magda. Agradeço por esse ano que nós caminhamos juntas, né? Com o nosso grupão lá do Instituto, você sempre conosco. E você tem razão, todos nós estamos nessa corrida, né? Para Uhum. finalizarmos projetos e já começarmos a sonhar com novos projetos para 2022, né? Mas é um prazer estar aqui, poder conversar com você, porque eu entendo que os nossos encontros são bate-papos, né? E que nós possamos também responder as dúvidas dos colegas que estiverem conosco. E Sim, conhecimento que a gente guarda, eu digo que é conhecimento estéreo. Não é serve para verdade. nada, Sim. né? Não serve para nada. Então, eu que tenho que te agradecer pelo convite, por esse espaço, e que essa uma hora possa ser produtiva, que nós todos possamos aprender nesse tempinho aqui juntos, tá bom? É. Boa noite, Márcia. Está dando boa noite para nós duas, a Márcia Garcia. Boa noite, Marcinha. Eu concordo com você. Eu tenho isso assim na minha prática da minha vida profissional, que eu também dou aula, né, de outras coisas. E é um prazer que eu sinto tão grande de poder compartilhar o que eu já tenho como experiência, o que eu já conheci. Às vezes aquilo até que eu estou aplicando de uma forma nova, que eu estou descobrindo Uhum. para mim mesmo, né? Eu sinto muito prazer, né? Eu acho que o que você falou, compartilhamento com conhecimento não compartilhado, guardado é estéreo, né? Nossa, lindo, adorei. E aí Eu estamos aqui com aprendi isso mais com a boa minha noite. orientadora. Desculpa. Não, fala, fala. Eu aprendi isso com a minha orientadora do mestrado, né? Lá da Unicamp, a doutora Célia Garlipe. Eu nem sei se ela se lembra que ela me ensinou isso. Mas ela, como uma professora nata, me ensinou que a gente, Olha que tudo que a maravilha. gente aprende, que nos é concedido aprender, a gente precisa realmente compartilhar. Sim. E isso só vai crescendo, né? Vai crescendo e eu sinto que a gente tem até mais desafios de criar coisas novas, de buscar mais conhecimento, para poder compartilhar cada vez mais. Eu acredito, sabe, Andréia, que quanto mais pessoas puderem conhecer e ter acesso a esses conhecimentos tão importantes que colaboram com um equilíbrio para a pessoa, com entendimento, com uma compreensão, que isso dá uma paz tão grande. Quando eu vejo na minha prática como psicóloga e hoje como consteladora também, já há um tempinho, só me aprimorando cada vez mais com vocês, eu vejo assim a carinha das pessoas, a vida como transforma, e a gente poder colaborar para que a pessoa que está ali, no pedaço da alma dela, está pedindo, por favor, eu quero aprender, eu quero entender, eu quero fazer diferente. E aí uma palavra nossa, uma prática, como colabora, que a pessoa está ali disponível, né? Hoje na live da Uhum. Vera,
que teve, né, à tarde, o que ela falou, assim, ela já falou várias vezes em outras aulas, mas eu concordo, assim, extremamente, e é uma das coisas que eu venho aprendendo cada vez mais, não só como consteladora, mas como psicóloga também. Não dá para fazer uma constelação, por exemplo, com alguém que não esteja disponível, que não queira, ou que seja levado por outra pessoa. A mesma coisa para terapia, né? E aí a gente se Uhum. colocar nesse lugar, né, de que eu estou aqui disponível, mas o outro também tem que estar, é fundamental, né? Então eu acho que ela é muito feliz quando ela fala isso também. E a gente percebe que isso é para tudo, né, Magda? Não só para as terapias, mas para os tratamentos em geral. Hoje Sim, até já está meio fora de moda. Na nossa área a gente nunca chamou de paciente, mas na área médica, né, tem esse rótulo do paciente. E eu acho isso um equívoco, é, porque o paciente é aquele que fica lá esperando, né, que alguém resolva a vida por ele. É claro que tem todo o cabedal científico, de conhecimento técnico, que o médico e toda a equipe, né, multidisciplinar estuda e se prepara para isso. Mas de nada vale se o cliente não estiver aberto. é uma via de E é mão por isso dupla. é uma via de mão dupla, né? Por exemplo, uma cirurgia. A maioria das cirurgias, o pós-cirúrgico é tão importante ou mais importante do que o próprio procedimento cirúrgico, Sim, né? Então começa que preparo. o médico diz assim, ó, você tem que caminhar, tenta caminhar, se movimentar, e a pessoa fica lá, não se mexe da cama, né? E tem um porquê para ele falar aquilo, né? Sim, É para o sim, organismo lógico. acelerar o metabolismo, aquela medicação toda que foi aplicada, anestésico, poder ser eliminado e tudo mais que a gente sabe, né? Então, que a gente possa tomar essa consciência de não estar no lugar de paciente, mas sim de Sim, cliente, de é, alguém que estudou uma área específica, com né? certeza. E até para favorecer a própria pessoa, né? Porque é a pessoa que está ali Sim, que vai ser mais favorecida do médico que está ali só fazendo um procedimento ou atuando com a prática, com o conhecimento que ele sabe, né? com É, certeza. queria que você se apresentasse, né? Que talvez nem todo mundo te conheça, acredito eu que quase todo mundo, mas as lives ficam gravadas, né, e a gente pode, e as pessoas vão encaminhando para outras, né? Então hoje a gente vai Uhum, falar um pouquinho mais sobre essa questão de um olhar além das doenças, sobre esse olhar sistêmico, sobre a perspectiva sistêmica, né, que eu e a Andréia já fizemos uma outra, né, falando um pouquinho das doenças psíquicas. Hoje a gente vai falar também das doenças, mas vamos dar um foco maior nas doenças físicas. Você vai trazer alguns uhum. exemplos, mas eu queria que antes da gente começar, que você pudesse se apresentar, por favor. Nossa, que difícil, né? Bom, o meu nome é Andréa Kanashiro. Kanashiro eu trago do meu pai, né? E Cusiol eu trago do meu esposo. Eu trabalho na área da saúde já faz uns 30 e poucos anos. Trabalhei na área hospitalar por 25 anos. Minha formação básica é como farmacêutica bioquímica. Eu estudei, eu fiz mestrado em ciências médicas, né? Mas eu mesma sou essa pessoa que estou aqui com vocês, né? Tudo isso é adjetivo, né? Uhum. Eu sou o ser humano que está aqui para compartilhar com vocês o que for possível, tá bom? E eu trabalho com constelações, é o mais importante nesse nosso bate-papo de hoje, né? Eu trabalho com constelações há 10 anos, comecei com a professora Vera Bassoi como cliente, depois como aluna, e eu digo que eu continuo como aluna até hoje, mas desde 2016 eu sou sócia da Vera no Instituto Vera Bassoi, então nós caminhamos aí nos atendimentos, no consultório, nos workshops, nos cursos, e foi assim que eu tive a felicidade de conhecer a Magda, nessa nossa caminhada dentro das constelações, né? Que ela é tão estudiosa quanto nós. Então, por isso que nós estamos aqui. Ai, que delícia. E saibam que vocês podem fazer perguntas, fazer comentários aqui, que eu vou prestando atenção e vou passando na medida do possível. E assim, o que Uhum. que te encanta nas constelações, né? Dentro dessa área que você
ficou esse tempo todo, né, trabalhando, que você se dedicou, que você buscou. Aí, de repente, você conheceu as constelações e o que te chamou, assim, né, dentro de você, que levou tua alma para estar aqui hoje? Talvez muitos que estejam conosco aqui já tenham ouvido essa historinha, mas eu acho importante contar, principalmente agora, né, no final do ano, que a gente faz um balanço da vida, né, e coisa e tal. Eu cheguei às constelações como cliente da Vera. Eu tive uma doença autoimune muito grave e trabalhando com os melhores médicos e nos melhores serviços de saúde aqui da minha cidade, ninguém descobriu o que eu tinha. E aí, depois de um ano de tantas andanças, né, eu me encontrei com a Vera através de uma tia. Ela dizia, vai lá com a Vera pode te ajudar, né? E na época eu achava que era uma coisa assim de outro mundo, né? Que era religião, enfim, essas coisas, né? Que a gente fantasia. E quando falou de constelação, então eu falei, isso é astrologia, sei lá o que é esse negócio aí, né? E minha cabeça super técnica, então eu imaginava, fantasiava muitas coisas. E aí, surpreendentemente, apesar de todo o auxílio, que nessa ocasião já estava com diagnóstico, com tratamento, mas a coisa estava evoluindo muito lentamente. E aí a Vera me constelou, e como uma mágica, né? Como uma mágica, as coisas foram se organizando, eu fui melhorando. Com isso eu não quero menosprezar os médicos que me trataram, nada disso, mas foi uma somatória de fatores. Sim. Mas entender o que aquela doença significava para mim foi incrível. E fez muito sentido, porque na época que eu vivi dentro do hospital, eu percebia que muitas pessoas tinham o mesmo diagnóstico, né? Mas cada uma delas evoluía de um jeito diferente. Eu falei, mas como que pode isso? E dentro do laboratório clínico, né, eu dosava, né, muitas substâncias no sangue das pessoas, e via os micro-organismos que causavam infecção e tudo mais, mas como que cada um tinha uma reação diferente? Né? E fiquei intrigada, mas eu mesma servi de laboratório. E aí eu continuei indo nos workshops, que são os encontros em grupo, né, constelações em grupo. E aí eu comecei a ver coisas incríveis. E de repente um dia a Vera me liga, me convidando para fazer uma aula do curso dela. Eu até ri, né? Falei pro meu marido, imagina a professora Vera me convidando para fazer o curso, isso não tem nada a ver comigo, absolutamente nada. Mas por respeito e gratidão ao que ela tinha feito por mim, eu falei, não, eu vou. Né? E aí já deixei muitas desculpas para ela, falei, olha, eu corro muito, eu trabalhava em muitos hospitais, sei lá, não sei o que lá. Eu falei assim, olha, eu vou, mas dificilmente eu vou conseguir continuar com a senhora, né? E fui. E do dia que ela me convidou até o dia da aula, eu fiquei sabendo que ela estava começando bem no início mesmo do estudo das constelações com bonecos. Uhum. Ela tinha acabado de descobrir que os bonecos se movimentavam no campo. Porque eu tinha uma amiga que fazia curso com ela, né? E aí minha amiga me contou, eu falei, meu Deus do céu, isso aí é voodoo. Eu não quero nem ver esse negócio, que medo que vai me dar isso, né? Bom, resumindo a história, no primeiro dia de aula que eu fui, o que a Vera estava mostrando para os alunos? Que ela tinha descoberto que os bonecos se mexiam. E ela ia sortear entre os alunos alguém para ela fazer uma demonstração. E é claro que eu fui sorteada, né? Que delícia! E aí senti aquela energia toda, e desde esse dia, nunca mais eu deixei a Vera. E aí fui cada dia me apaixonando mais. E muito além da paixão, eu comecei a compreender o que é que estava por trás e o que embasava todo esse trabalho. Que tinha muito de ciência por trás disso. Sim. E aí começamos, né, nesse caminhar, e o meu amor pela Vera e vice-versa foi praticamente que instantâneo. E eu sou uma ótima aluna, sabe, Magda? Eu gosto de um assunto, menina, eu quero saber, não deixo o professor sossegado, sabe? E eu ficava em cima dela, cheia de perguntas e tal.
Aos poucos eu fui fechando ciclos, né? Me desliguei de um laboratório grande que eu dirigia. Eu dava aula em 2 universidades. Aí depois de um tempo me desliguei de uma universidade e já no instituto. E aí há 2 anos me desliguei da segunda universidade para poder me dedicar só a esse trabalho. Que maravilha, E uma é vez. isso. Foi assim que eu cheguei nas constelações. É nada como a gente chegar através da nossa própria experiência, né? Exato. O entendimento e a dedicação acho que chega a ser gigante. Eu aprendi tanto com a Vera quanto com a Andrea, né, um conceito do significado das constelações, das doenças dentro dessa visão sistêmica, que eu acho assim fantástico. Eu vou falar o que eu entendi e aí eu gostaria que você destrinchasse um pouco mais. Porque assim, a Vera hoje até falou, eu cheguei a anotar algumas coisas, mas eu já tenho outras anotações parecidas. Que ela fala, se vocês falam, né, que a doença é um chamado para que a gente acorde e a gente entenda que a gente está na rota errada. O que significa isso, André? Conta para nós. A Vera sempre diz, né, que a doença é uma correção de rota, Isso. né? Uma correção de rota de vida. O que ela quer dizer com isso? E eu venho também, né, trazendo essa fala, que é o seguinte, que dentro de nós, de todos nós trazemos a nossa criança, né? E a gente costuma, na área terapêutica, falar assim, a dor da nossa criança interior e coisa e tal. Mas, na verdade, a nossa criança não tem só dores, pelo contrário, né? Ela tem um monte, né, de informações guardadas dentro dela. Mas só que no setting terapêutico, é claro que nós só vamos trabalhar aquilo que está, né, trazendo algum desconforto, algum desafio. O que E a incomoda. nossa criança, pois é, que a gente não vai mexer em time que está ganhando, né, Magda? Nós não vamos fazer isso, né? E a nossa criança, lá atrás, na nossa infância, muitas vezes na vida intrauterina, dentro da barriga da nossa mãe, nós nos vinculamos, nos comprometemos, olhar para dores importantes da nossa família. Ou para dores do nosso pai e da nossa mãe, ou para dores que eles olham. Só que a gente esquece, né? E a nossa criança, ela tem aquele pensamento mágico, que tudo ela pode resolver, como se fosse uma varinha de pirim-pim-pim, né? Até Tudo porque ela o pode pensamento é resolver. bem da fantasia mesmo, né? Exato, então ela acredita que se ela se comprometer, ou se ela se vincular, ou se ela fizer igual, ela consegue resolver isso. Ou ela consegue livrar o pai ou a mãe, ou os avós, alguém do sistema, de alguma situação dolorosa. E a gente vai crescendo e vai levando esses combinados guardados na nossa caixinha de Pandora, lá no nosso baú, né? Que a gente chama de inconsciente individual e inconsciente da família. E aí a gente vai nessa rota achando que está super acertando. Só que a gente não percebe que isso nos distrai ou nos tira da rota do adulto. E o que é essa história de rota do adulto? O que é quando vocês, terapeutas, falam, tem que estar no adulto, tem que estar no adulto? Estar no adulto nada mais é do que estar com os pés e todo o nosso sentir no aqui e agora. Então, quando a nossa criança lá atrás fez um combinado de que eu fico doente igual a você, minha mãe, ou então se na história da família, né? A bisavó teve uma doença, a avó teve a mesma doença, a mãe também. Para que eu possa ser reconhecida como pertencente dessa família, então eu também tenho que ser doente. Como é que eu vou ser uma pessoa saudável, feliz e saltitante se todas as mulheres do meu sistema foram doentes? Então, eu fico seguindo essa rota viciada, né? Achando que eu estou seguindo o caminho certo. Só que quando a gente fica doente e de alguma forma a gente consegue decodificar a mensagem que a doença traz, a gente percebe que a gente está na rota errada.
Porque ficando doente igual, eu não vou mudar a história da minha família. Então, corrigir a rota quer dizer, se eu tomo consciência, respeito a dor dos que vieram antes, mas a partir de mim, eu me permito, com as bênçãos dos meus antepassados, usufruir dessa vida, isso é corrigir a rota. Isso é estar no adulto. Então, é isso que a gente quer dizer, que a doença é uma correção de rota de vida. E eu acho que o sintoma, eu acho que é um grito do nosso organismo para trazer um equilíbrio, para trazer uma homeostase, para trazer algo de bom. E aí, quando fala que é uma mensagem, que é uma informação, quando a gente tem esse entendimento, essa compreensão, a gente começa a querer entender e a descobrir o que está por trás realmente para poder justamente, porque se está no desequilíbrio, não está na rota, não está no caminho, né? Exatamente. E assim, muda toda a perspectiva da vida da pessoa, muda toda a perspectiva da busca de curas, de tratamentos. Eu vejo isso, eu percebo isso e vejo isso na prática. Então, até agora ninguém colocou nada para a gente responder. Já que você começou a falar da sua experiência e falou da doença autoimune, né? Dentro dessa perspectiva sistêmica, o que está por trás das doenças autoimunes? Cada uma é uma? Ou assim, de uma forma bem genérica, óbvio, porque cada constelação é uma constelação, cada caso é um caso. A doença autoimune, né, de uma forma ampla, nada mais é do que o nosso organismo desenvolver defesas contra ele mesmo. Oi? Como assim? Né? O meu sistema de defesa, o meu sistema imunológico produz anticorpos contra ele mesmo. Então, seria uma autossabotagem? Seria, né? É mais ou menos isso. Sim. É claro que cada doença autoimune tem uma decodificação. Mas, de modo geral, por que será que parte de mim está querendo se autodestruir? Por que será? Né? Então, por exemplo, uma doença autoimune pulmonar. Né? Os pulmões, eles trazem muito o medo da morte. E aí eu desenvolvo uma doença autoimune no pulmão, como que assim, não bate uma coisa com a outra, né? Então, se de um lado eu tenho medo da morte, por outro lado eu estou caminhando em direção à morte. Então, quem é que eu estou seguindo? Inconscientemente, né? Óbvio. É claro, é inconsciente. Mas quem é que eu estou seguindo na morte? Ou que tristeza profunda eu trago que dói tanto que eu quero caminhar para a morte? Uma outra doença autoimune muito comum é doença autoimune de tireoide. A tireoide é um reloginho biológico, é o nosso reloginho. Né? Então, quando eu tenho uma doença autoimune que diminui a função da tireoide, está falando basicamente o seguinte: olha, o negócio é você baixar um pouco o metabolismo, porque por mais que você corra, você não vai resolver isso. Isso o quê? Aí já não sei, na constelação que a gente vai descobrir, né? Mas por mais que você corra, atrás do tempo, atrás da solução, atrás do prejuízo, você não vai conseguir. Então, o próprio organismo desenvolve uma defesa contra ele mesmo que faz com que o metabolismo, o funcionamento da tireoide baixe, diminua. Então, é o que a gente chama de hipotireoidismo. Hipo, né? Menos. Agora, o hiper é como se você tivesse que correr muito para tentar resolver algo. Então, dá lá uma carga, né, rápida e põe o corpo para funcionar e tudo mais para ver se você consegue resolver aquilo. Aquilo o quê? Nós vamos descobrir na constelação. Né? Quem é que você tá, com quem é que você está tendo lealdade invisível que você quer ajudar dentro do seu sistema familiar? Ou repetir o padrão de comportamento daquele sistema, da geração que vai passando de geração para geração. Exato. Ou repetir, ou salvar, e assim a gente vai, né? E as doenças e os sintomas
vão tentando nos contar. Tem uma pergunta sobre a doença autoimune, que é no baço e fígado. Baço e fígado. Então, baço e fígado estão ligados à digestão, né? Digestão. Assim como o trato digestório. Mas o que que tá... O fígado, principalmente, ele metaboliza gorduras, não é isso? Sim. Então, o que é que está muito denso e viscoso na minha vida que está difícil de digerir? Né, gente, é de uma maneira bem superficial, porque cada tipo de doença específica naquele órgão vai ter uma decodificação diferente. Mas já dá para a gente ter uma noção. Né? Se eu tenho essa doença em mim ou em alguém do meu sistema, ai, a cabeça já fica, né, a mil. Você começa a refletir, né? Começa a buscar um entendimento de outro lugar. Não fica mais passivo diante daquela doença e daquele sintoma, mas começa a ir em busca de novas perspectivas, de novos entendimentos. Né? Exatamente isso. Né? Então, é assim que a gente tem que pensar. Bom, nós, né, humanos, que nos rotulamos como animais racionais, a gente tem duas formas de sentir o mundo. Uma é como todos os animais, o que a gente diz o sentir biológico. Né? Então, todo animal, ele sente que ele tem que defender o território dele. Que ele tem que defender o clã. Nós também sentimos isso. Né? De forma concreta, literal. Só que nós temos também o sentir psicobiológico. Então, pode ser que esteja tudo bem, minha casa concreta aqui de alvenaria, né, com meu telhadinho íntegro, tá tudo certo. Mas eu estou sentindo o meu entorno ser ameaçado. Então, isso também é ameaça de território, mas não é o território de moradia, por exemplo. O físico, né? Da moradia. Não é o físico concreto. Então, a gente tem esse plus, a gente tem o sentir biológico e o sentir emocional. E nós não somos compostos só por esse corpinho físico, né? Cheio de tijolinho que a gente chama de célula. O que desemboca nesse corpinho é o que já aconteceu no nosso corpo mental, emocional, espiritual. E aí a gente não entende. A gente vai ter sinais e a gente não entende. E toda essa movimentação energética, né, que a nossa interação com o meio ambiente, com a ambiência, como a Vera diz, com o entorno, é muito saudável, porque é para fazer com que a gente caminhe na vida. Porque se a gente for estático, feito uma porta, para que a gente existe? Né? Só para abrir e fechar? Não é esse o intuito. Né? Sem desvalorizar a porta, mas nós temos um propósito muito maior. Sim. E um dos grandes propósitos do ser humano é interagir com os outros seres humanos, interagir com a natureza. E como é que eu estou interagindo com esse ambiente externo? Então, se eu não tenho uma boa relação com esse ambiente, e também não deixo extravasar aquilo que ficou de impacto, eu represo essa energia, e com o tempo, se isso ficar repetindo, vai o quê? Vai condensar, vai agrupar e virar doença. Vira doença. Vira doença. Tem uma pessoa aqui perguntando da psoríase. Psoríase. Psoríase também é uma doença autoimune que dá na pele, não é? Sim. Então, pele o que que é? Não é contato? Né? É contato. E psoríase tem muito a ver com a questão da nossa relação com o pai. Nossa relação com o pai. Então, deixa eu ver o que mais que eu posso falar sobre psoríase. Veja, a psoríase, ela dá uma descamação, né? Sim. Uma vermelhidão. Então, onde a gente tem, poderia ter contato, onde está mais
Por exemplo, dá no cotovelo, nos cotovelos, Na mão, nos dedos. nos dedos, aqui em volta das orelhas, é onde a gente escuta, é onde a gente toca. É. Da mesma forma, as alergias, né? Tem muitas dermatites de contato. São aquelas alergias que o médico, muitas vezes, ele não consegue diagnosticar a alergia de poeira, é alergia de tal coisa. Então, fica como dermatite de contato ou dermatite atópica. Mas as dermatites, na verdade, são o quê? Alguma coisa relacionada a contato. Sim. Né? Por exemplo, nas leis biológicas, né, que a gente não fala, não está se falando muito mais nova medicina germânica, porque quando fala nova, parece que está desprezando a antiga. É. E não é essa a intenção, né? Então tem se usado falar mais sobre as 5 leis biológicas, que é o que está dentro da nova medicina germânica. Então, quando eu fiz o primeiro curso de formação, eu fiz com um médico mexicano que eu amo, que eu tenho muita gratidão por ele, que é o Dr. Felipe. Inclusive, a nossa colega Graça estava fazendo curso com ele há 2 semanas atrás, aqui em Piracicaba. Ele contou um caso que ele atendeu no consultório muito interessante. E ele é super fã das constelações. Ele não é constelador, mas ele diz o seguinte, que se todo governo soubesse a importância da constelação, todo cidadão teria direito pelo menos a uma constelação na vida. Olha Nossa, só que o que ele diz. maravilha. Que maravilha. Então, ele estava contando nesse curso que ele atendeu um moço e o moço estava todo cheio de alergia, aqui na parte interna dos braços, né? E aqui no rosto. Aí ele perguntou assim para o moço, né? Para esse cliente: quando que surgiu essa alergia? Ele falou: olha, era tipo uma segunda-feira à noite. Ele falou assim: olha, ontem à noite começou uma coceira, né? Mas hoje de manhã, quando eu acordei, eu não pude nem trabalhar, porque estava esse vermelhidão, esse grosseiro, né? Todo que não tinha nem condição de eu ir para o trabalho. Aí ele perguntou para o cliente: viu, mas o que aconteceu de especial com você esse final de semana? Quando a gente faz essa pergunta, tanto nós terapeutas como o médico, né? Enfim, quem trabalha com a saúde, quando a gente faz uma pergunta dessa, a maioria das pessoas pensa que a gente está perguntando de alguma coisa ruim que aconteceu. Uhum. Aí ele disse: não, doutor, não aconteceu nada. Ele falou: você tem certeza? Ele falou: tanto não aconteceu nada que eu vou contar para o senhor. O meu irmão, há mais de 10 anos, foi morar no exterior. E a gente nunca mais se viu. E ele chegou no sábado e ontem os meus pais fizeram um mega almoço na casa deles, um churrascaço. E a gente, né, se confraternizou, foi uma delícia, matamos as saudades e tudo mais. E aí fui para casa, e enfim. Então, o que de especial tinha acontecido com ele? O reencontro com o irmão. E o reencontro com o irmão, quando você reencontra o irmão que está com muitas saudades, o que você faz? Abraça e beija, né? Como dizem os nossos irmãos lá do norte, nordeste, dá um cheiro, né? Dá um cheiro bem gostoso e tal. E aí ele teve que se despedir, e semana, né? Tinha que trabalhar, só encontrar no próximo final de semana na casa dos pais. Então, esse movimento, né, de matar as saudades foi uma resolução de uma dor muito grande de 10 anos atrás. E o que aconteceu? Desencadeou essa alergia. Uhum. E isso também pode ser visto numa constelação. Sim. Né? Eu já atendi um caso de alergia de pele, né, de uma pessoa que tinha essa alergia crônica. E o que estava por trás? Toda vez que ela se separava de alguém muito importante, né, fosse no trabalho, fosse na família, entre os amigos, ela desenvolvia alergia. Era Olha, estar longe de alguém que ela gostava muito. é tão lindo, né? Nossa, eu fico apaixonada.
Pudesse ficar assim Uhum. ouvindo você 100 horas seguidas. A Renata está perguntando assim, a questão da infecção da gengiva. Apesar de tratar a recorrente, gengivas inflamadas sangrando. O que que é perigoso falar? Uhum. Que pode sangrar o coração de alguém. Ou de quem ou de que eu tenho muita raiva. E que se eu der um bocado, vai ser tão forte que vai sangrar tanto ele quanto eu. A infecção ela é causada por um micro-organismo. Bactéria, fungo, né? Essa bicharada toda, né? Essa microbicharada. E até então, como formação básica, eu sou microbiologista. Trabalhei muitos anos com infecção hospitalar, me achando. Eu me achava ótima, né? E aí, quando eu fui estudar 5 leis biológicas, eu falei, minha nossa, agora onde que eu fui amarrar meu burro, como diz o caipira? Eu descobri que os micro-organismos têm uma função muito diferente do que eu acreditava. Então, eles fazem parte do programa de sobrevivência. Dentro das 5 leis biológicas, uma doença, um sintoma, é chamado de Programa Especial de Sobrevivência. Então, para que o organismo ou indivíduo não morra, é desenvolvido um programa. Então, algo sai do lugar ou algo acontece para chamar atenção. Né? Acorda, presta atenção nisso. O que isso está querendo te contar? Então, gengiva, por que está sangrando a gengiva? E por que o micro-organismo está ali tentando te ajudar a resolver? Mas você não entende. Aí vai perder os dentes. Porque os micro-organismos vão afetar a raiz dos seus dentes. Eu não sei se ajudei ou piorei, sabe? Mas é Não, mais ou menos assim que a gente tem que olhar. tem que começar Né? a buscar esses entendimentos e fazer essas associações e analogias para poder Uhum. ter para a própria história, para as próprias questões, circunstâncias, né? E fazer esse entendimento, trazer esse entendimento, não ficar preso só na coisa física. Porque, como você falou, é tudo uma integração. A gente não é só um organismo, a gente é tudo que está ali conversando o tempo todo, né? Uhum. Aqui tem. Então, desculpa, Não, pode falar. não, pode É só para continuar. fechar essa pergunta, né? Fechar ou abrir mais, não sei. Mas será que tem mais alguém nessa família que teve essa mesma dificuldade com os dentes? Antigamente, na geração talvez das nossas avós, era cultural quando tinha uma cárie, né? Num dos dentes, ou começava a surgir cárie. Muitas vezes aquelas cáries de mamadeira, porque a criança mamava, comia, não escovava o dentinho direito e começava, né, a, a dar cárie nos dentinhos de leite, já nasciam os dentes definitivos, tudo bichado. Então, o que que os pais faziam? Levavam no dentista e arrancavam todos os dentes. É. Outra coisa, os nossos, os nossos ancestrais africanos que foram escravizados, como é que eles eram classificados para serem vendidos? Pelos Uma dentes. das coisas não era olhar os dentes, Sim. né? Então a gente vai aí do mega superficial e começa a olhar com mais atenção que tem outras coisas que um tipo de sintoma desse pode significar. Sim, com E uma certeza. constelação pode ajudar, né? Descobrir o que está por trás disso, que por melhor que seja a tecnologia odontológica, médica, não resolve. Mas não é porque a tecnologia ou o profissional não é bom. É que tem muito mais por trás que a gente não entendeu ainda. E aí tem que integrar tudo isso, né? Integrar. Tanto que Integrar. ela colocou que é recorrente, né? Uhum. Uma outra pessoa aqui está perguntando, e a convulsão que começa na adolescência?
convulsão, de modo geral, é querer tirar da realidade. O que é que está acontecendo no aqui e agora que eu não quero ver? Mais uma coisa. Será que eu preciso chamar a atenção de alguém porque eu não estou sendo visto? A epilepsia, por exemplo, né, que a pessoa tem uma convulsão e tem outras reações físicas, né? Muitas vezes nada é estanque, tá, gente, no nosso trabalho. Eu sempre falo para os alunos, a teoria, toda a teoria que embasa a constelação é apenas uma diretriz. Não é isso, Magda, que a gente conversa bastante? Com É uma certeza. diretriz, é uma bússola. Mas cada sistema familiar tem a sua história particular. Então, basicamente, o que é que pode estar por trás, por exemplo, de uma epilepsia? Que a pessoa que apresenta a epilepsia traz uma raiva tão grande herdada do sistema por identificação ou por repetição de padrão, que para não acabar com a vida de alguém, seja de forma literal ou simbólica, eu saio de cena. Então, uma convulsão pode significar tudo isso. Uhum. Aí tem que olhar. Tem que olhar. É. A Maria José que perguntou da psoríase, olha o que ela colocou que interessante. Ela perguntou porque quando o irmão dela tinha 5 anos, o pai deles faleceu e ele desenvolveu psoríase. Lembra que você falou da Tem a questão ver com o pai. do pai? É incrível, Uhum. né? A Terezinha está perguntando assim, quer dizer, ela colocou, né? Tem uma coceira absurda nas costas que não passa, o que pode ser? Até as partes que desenvolvem os sintomas também são. Então, seria o meu pensamento, que eu estava imaginando assim, as costas da Terezinha, né? E aonde essa coceira? É mais próximo do pescoço? É mais próximo do quadril e da cintura? É no meio das costas? Aí fala Né? da coluna, né? Cervical, torácica, Isso, lombar. exatamente. Por quê? Porque a gente tem como um norteador, né, a lateralidade do corpo, né, que a gente sempre fala. Lado direito do corpo, basicamente, tá, gente? Tem as exceções, mas não dá pra gente explicar tudo aqui, né? Vou falar o grossão. O lado direito do nosso corpo tem a ver com o nosso pai, a nossa relação com os iguais. O que eu quero dizer com iguais? Aqueles que são hierarquicamente no mesmo nível que nós. Então, os irmãos, os colegas de trabalho, companheiro ou companheira, né? Então, quando acontece alguma coisa nesse nível, pode ser que a gente desenvolva algum sintoma, uma doença do lado direito do corpo. O lado esquerdo do corpo tem a ver com a nossa mãe e com aqueles que a gente tem diferença hierárquica. Por exemplo, a relação materno-filial, né? A relação então, a minha relação com a minha mãe, a minha relação com os meus filhos. Hoje em dia está muito em voga, né? A relação emocional afetiva com os bichinhos de estimação, os chamados pets, né? Hoje tem shopping para pet, né? Tem um monte de recursos, fazem aniversário de É isso pet que e eu ia tudo falar, mais. festinhas. Ela disse aqui que é no meio, Festinha. é no meio as coceiras nas costas. Ah, no meio? É, ela acabou de colocar aqui. Acabei de ver. Uhum. Até coçou as minhas costas aqui, ó. Coçaram as minhas costas. Pode ter a ver com algo referente ao relacionamento dela com a mãe ou dela com os filhos, se ela tem filhos. Uhum. Pode ter a ver, se faz algum sentido para ela. Vamos ver. E aí tem que olhar, né? As constelações ajudam tanto, gente, vocês não têm noção. A Renata, que perguntou das gengivas, perguntou se tem alguma relação com o TDAH.
Ah, mas isso é muito específico para a gente dizer que tem ou não tem. É muito complicado, é verdade. Pode ter e pode não ter. Depende do histórico específico desse caso. Sim. Foi uma outra Renata que perguntou alguma coisa. É porque tem dois nomes iguais. E o TDAH, né? Esses transtornos de déficit de atenção e hiperatividade nas crianças. Eu me lembro que você falou na outra live. Então, se a criança não consegue ter atenção naquilo que está no aqui e agora, por exemplo, na escola, no colégio, né? Tem alguma coisa distraindo essa criança. Ela está com atenção em algo que para ela é mais importante. Sim. Eu acho que eu contei esse exemplo, mas eu vou contar de novo porque esse exemplo é muito bonito. Uma vez eu fiz participei de um seminário com a professora Angélica Olvera, que é lá do CUDEC, da Universidade do México. E ela trabalha com a pedagogia sistêmica, né? Na universidade que eles têm lá. E ela estava contando que um aluno do ensino fundamental, tipo 9 anos, 8, 9 anos, ele era impossível na sala de aula. Impossível, impossível. E aí ela chamou a mãe para conversar. Porque a professora não dava conta, a coordenadora não dava conta, e ela, como diretora, não estava conseguindo compreender. E ela fez essa pergunta para a mãe: como é, né, o seu filho em casa? Aí a mãe disse assim: olha, para mim é muito surpreendente, porque em casa ele é totalmente diferente do que vocês descrevem dele no colégio. Porque ele cutucava o amiguinho, não parava sentado, não fazia atividade, né? E era aquela dinâmica em sala de aula. Tirava o sossego do entorno, né? Aí a Angélica falou para a mãe, mas me conta um pouco mais. Durante o período que ele está em casa, o que, que ele fica fazendo? Ele brinca com os amigos da rua, tem primos, tem irmãos? Ela falou, não. Pelo contrário, perto da cozinha, onde é o lugar que eu mais fico, tem uma escrivaninha, uma mesa. E ele fica praticamente o dia todo sentado ali. Aí na hora, né, a Angélica com a mente sistêmica, falou assim, fez a seguinte pergunta para a mãe. Tem alguém na família, na sua família, que já tentou suicídio? A mãe começou a chorar. Ela falou, eu sou muito depressiva e eu já tentei suicídio. Então, com isso, né, o que, que a gente quer dizer, o que, que a professora Angélica quis ilustrar? Que a atenção do menino estava toda em manter a mãe na vida. E quando ele estava na escola, primeiro que era um lugar onde ele poderia extravasar. E segundo, era um lugar que ele demonstrava o desespero que a alma dele tinha desse movimento da mãe. E o avô materno, pai da mãe, também já tinha tentado suicídio. Então, a criança que tem esses tipos de transtorno, ela está olhando para algum lugar ou para alguém do sistema familiar. Sim. E você, mais do que ninguém, muito melhor do que eu, né? Tô até aqui com vergonha de estar respondendo isso, porque Uhum. você, com toda a sua experiência de décadas trabalhando com orientação profissional, né? Que é uma das suas grandes expertises, É, sabe disso muito bem, né, Magda? sim. É uma grande verdade. Né? E assim, é fascinante a gente ver todas essas histórias, o que está por trás dessas histórias. E a gente tem como colaborar para que esse entendimento fique cada vez mais claro e a pessoa possa olhar para ela e não ficar tão Uhum, distraída. Porque tudo isso a gente faz por amor. Mas como a gente aprende nas constelações, o amor ele pode muitas vezes adoecer. Né? E quando uhum. a gente olha, a gente entende, compreende aonde que tem essa ligação, aonde que tem essa repetição, a gente consegue se libertar. Né? Os sintomas está aí, Andréia, como exemplo, falando de um sintoma, né, de uma doença autoimune. Né? E a Renata, desculpa, tá? Para as duas Renatas, que eu confundi aí os sobrenomes, né? Tem uma pessoa aqui também perguntando da ansiedade, mas eu prefiro que você assista a nossa outra live, né? Aquela que a gente já fez, que está lá no IGTV gravada, que a gente falou sobre doenças psíquicas. E a Andrea falou bastante sobre isso, né?
A Renata Cavalcante está falando que o meu não é hiperativo, só dificuldade em concentrar na aula. E aí a gente pode Então, ver. É isso, fala, pode falar. não pode falar você, Magda. Não, acho que eu ia falar a mesma coisa que você pode. Nesses casos todos, vale a pena, né, um olhar sistêmico, talvez uma constelação, não para a criança, mas os pais podem constelar a sua preocupação com esse comportamento do filho, porque com certeza vai voltar para eles mesmos, né? Sim. E é muito interessante, e se possível, né, fazer dessa forma, que o casal esteja junto, pai e mãe. Porque pode ir Porque para ambos sistemas, ou para um ou para outro, né? E aí a gente consegue trabalhar de uma maneira, né, mais ampla o que vier. E assim, isso que você falou, acho que é muito importante a gente esclarecer, né? Eu atendo adolescentes, adultos, né? E eu vejo muitas vezes alguns adultos que vêm buscar a constelação para o filho ou para a filha. E é importante a gente dizer que, na verdade, a gente precisa constelar a nossa preocupação enquanto responsável, enquanto pai daquela criança ou daquele adolescente, e não constelar o filho. É bem diferente. Eu já constelei a preocupação de alguns clientes meus em relação aos filhos, e não ao filho do meu cliente. Isso é importante a gente esclarecer, porque eu vejo isso um pouco confuso aí fora também, né? Às vezes a pessoa, por não conhecimento, acaba né, buscando isso. A Maria José está falando do intervalo entre duas constelações, que é o que elas dizem que é esperar pelo menos uns 60 dias, né, Andréia? Uns 2 meses para constelar de novo, para deixar isso, né, fazendo efeito, atuando dentro do sistema, porque a gente está falando de energia. Então é sutil essa atuação, né? Colocar em harmonia naquilo que está um bom tempo desarmônico, naquilo que está emaranhado, tem que é como se tivesse que assentar, né? Eu gosto muito de fazer associação de um bolo. Se tira o bolo antes, ele está solado. Se tira o bolo depois, ele queima. Então tem tudo um processo, tem tudo um tempo. Antes da gente finalizar, Andréia, esclarece assim, uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber. Eu conheço muita gente, não é o meu caso, mas eu conheço muita gente que tem dores de cabeças, assim, crônicas mesmo, recorrentes. O que poderia estar assim associado? Dor de cabeça, enxaqueca, né? Grosseiramente falando, tem a ver com estar com alguém que eu não gostaria de estar, ou então estar com alguém que eu amo, mas numa situação que eu não gosto. E eu gosto sempre de contar um caso, acho que eu não sei se eu contei na live que a gente fez anteriormente ou numa outra live, mas eu contei isso. Eu conheço uma senhora que, casada, né, um amor imenso por aquele marido, ele também, tanto que eles ficaram muito, né, décadas juntos. Mas, num determinado momento da vida, ele teve relacionamentos fora do casamento. E, né, eu sei, mas não quero ver. E a partir daí ela começou a desenvolver enxaqueca. Enxaqueca, não tinha remédio que resolvesse e tal. E num determinado momento da vida, esse esposo ficou sob os cuidados dela por uma questão de saúde. Como um passe de mágica, a enxaqueca sumiu. Olha, tá lindo. Então, não é que não quero estar com você, mas eu gostaria de estar com você numa situação diferente. Então, a pressão é muito grande dentro de mim. E a Renata está falando aqui, ela colocou a enxaqueca associada ao período menstrual. O que muda aí? Aí tem uma pimenta nesse angu, né? Bom, com relação ao período menstrual ou TPM, a gente tem aí a questão da feminilidade ou da sexualidade envolvida. Então, como é que é isso no meu sistema familiar? É uma pergunta que eu deixo para ela. Como é essa questão do feminino e como é a questão da sexualidade, da maternidade no sistema familiar? Porque nem todas as mulheres têm TPM, nem todas as mulheres têm enxaqueca no período pré-menstrual.
Eu digo sempre que não há bala perdida, só há bala achada, É verdade. né? Então, Então, deixa essa reflexão que vai ajudá-la. com certeza. A gente tem aqui 5 minutinhos, né? Eu queria te fazer uma outra pergunta, já que não tem outras perguntas por aqui. Acho que as pessoas estão ali refletindo. E aí, se a live cair, caiu. Mas se não cair, vamos aproveitar. Por exemplo, fraturas. Quebrar pé, quebrar braço. Como é que a gente pode pensar sobre isso, André? Então, eu falei para vocês da lateralidade, quando a gente divide o corpo de uma forma vertical, mas também tem a divisão do corpo de forma horizontal. Então, do pescoço para cima representa o pai, tronco representa a mãe, e os membros inferiores, relação materno-filial ou paterno-filial. Então, se a gente associar a parte que tem fratura, contando a lateralidade vertical e a divisão horizontal, que membro que foi fraturado? Então, por exemplo, tem um indivíduo lá que já fraturou 4 vezes o braço direito. Jesus. Meu Deus, né? Direito tem a ver com o pai, né? Então, como foram as histórias dos pais dessa família? Uhum. Eles conseguiram trabalhar, porque o braço é ação, conseguiram trabalhar o suficiente para manterem as suas famílias? Ou de alguma forma foram tolhidos de trabalho? Ou fizeram trabalho escravo, como por exemplo os índios nativos do Brasil, os escravos africanos? Então tem tudo isso que a gente tem que avaliar. Os dedos dos pés. Tem gente que vive quebrando o dedo do pé. Dedos dos pés tem muito a ver com os nossos antepassados, né? Por que eu estou quebrando os dedos dos pés? O que eu tenho que olhar para os meus antepassados? Então, eu pensar mais ou menos dessa forma. Agora, se forem fraturas em regiões diferentes do corpo, pode significar desvalorização. Olha. Porque os ossos não são a estrutura, como se fosse o alicerce da casa, né? É verdade. Então, o que está causando desvalorização em mim ou no meu sistema que está deixando com que eu passe por essas fraturas? Eu me quebre todo, né? Não fico em pé, não tem Bom, aí tem isso, né? Eu me quebre todo. Por que eu tô me quebrando todo? Quem já se quebrou todo antes de mim? Sim, sim. Em situação que foi isso, tem que olhar sistemicamente. A Salete está perguntando de lesão ligamentar. Ligamentos. Ligamentos. Então, os tendões, os ligamentos têm a ver com essa amarração com o sistema, né? Então, ou eu não aceito a minha ancestralidade, aí rompe, né? Por exemplo, há muito a questão de rompimento de ligamentos dos joelhos. Sim, muito comum. Será que eu me curvo? Eu me coloco como menor que os meus pais? Ou eu fico lá achando que eu sou poderosa, só porque eu estudei mais, talvez, do que meus pais? Ou que eu tenho um poder aquisitivo maior? Que eu fico na arrogância e não me curvo, não ajoelho perante os meus pais? E nos tornozelos? Nos tornozelos? Eu tenho dificuldade do caminhar, né? É. Porque o tornozelo não é o que dá o jogo. Apesar que a gente joga pro tornozelo, mas os dedos também têm muito a ver, né? Com esse movimento. Mas o que está difícil para caminhar na vida? Ou eu estou tendo que ir para um lugar que eu não quero ir? E aí já começou. Tenho tendinite no antebraço direito, torção do quadril. Quadril, né? Interação materno-filial ou paterno-filial. Então, a minha relação como filho ou minha relação como mãe ou como pai. E no quadril também a altura do pubis, né? Que tem a ver com o sistema reprodutor. Também pode ter alguma coisa a ver com isso. Tendinite. Antebraço direito. Antebraço direito tem muito a ver com ação, né? Sim. Tendinite. Então, será que eu estou tendo que fazer muita coisa que eu não gostaria, que está me levando ao estresse? Eu estou fazendo por alguém que não pôde fazer? Ou estou fazendo igual a alguém que veio antes?
Pode ter a ver com isso. Uma coisa que uma pessoa que perguntou, que é muito comum que eu ouço falar, é hérnia de disco na lombar. Eu escuto tanta gente que tem hérnia de disco. Gente, é muito... Então, hérnia de disco normalmente aparece quando a gente tem assim um pouco mais de experiência de vida, né? Não é muito comum aparecer nos jovens. Então, tem muito a ver com rigidez, com adaptação do entorno. Acho que na coluna toda, né? É bem... Na coluna toda. Mas dependendo da altura, tem uma decodificação específica, né? Mas aí na constelação a gente descobre. Ela falou na lombar aqui, que ela colocou. Mas hérnia de disco tem muito a ver com rigidez. E aquela síndrome do túnel do carpo, que deixa as mãos formigando. O que é que eu quero pegar que eu não posso pegar? E tem a ver com coisa do conexão afetiva também, né? Porque também. Toca, né? Tem a ver. As mãos, né? A parte interna dos braços, a face, que é onde a gente tem mais o contato do carinho, né? Da afetividade mesmo. Ai, Andréia, eu só tenho a agradecer você aí. Eu que agradeço, minha querida. Eu gostaria de falar de diabetes, mas eu acho que não vai dar tempo, a gente fala num outro dia. Né? Que o diabetes é tão frequente. Não, pode falar, dá uma palhinha aí da diabetes. Então, o diabetes é assim, medo da ternura. Uma das questões que envolve diabetes é medo da ternura. Quem é que era muito amado no sistema e deu uma devolutiva contrária? Por exemplo, quando há uma agressividade por parte de um pai ou de uma mãe, né? Que você imagina que quando você doa um carinho, você vai ter a mesma devolutiva. Então, não é seguro ter esse contato de ternura. Ou então, eu não deixo o açúcar entrar dentro da célula, porque quanto mais ele ficar circulante no sangue, mais eu abasteço o meu sistema familiar de doçura, de amor. Então, são os dois contrapontos. Ou ter a ternura não é seguro, ou eu quero deixar o açúcar no meu sangue bem alto para que ele possa se difundir no sistema familiar. Aí podia fazer isso na prática e não deixar o sangue fazer isso. Exato, mas aí não tem condição, então se intoxica de açúcar. Intoxica, não tem nem consciência disso, né? Não, não tem. Mas também pode, por exemplo, eu conheço pessoas que têm diabetes, ou diabetes, né? Que nem desde criança. Desde criança. Então, a criança, as doenças que se apresentam logo na primeira infância, né? Elas têm muito a ver com o transgeracional. Então, a criança já nasce com aquele compromisso. Não precisa de gatilho nenhum, ela já veio engatilhada, já veio vinculada. Isso não é só para o diabetes, é para qualquer sintoma ou doença que se apresenta logo ao nascer ou na primeira infância. Então, honrando a família, está repetindo o padrão de algum ancestral que vive isso. Que vive isso. Muitas vezes podem ser os avós. Para salvar o pai ou a mãe, eu já venho vinculado com a dor dos avós. Quem sabe meu pai e minha mãe ficam livres? Sim. Então, meu pâncreas, que é quem produz a insulina, já vem, né, com cara de árvore. Ele nem se manifesta. Né? Por quê? Porque não precisa desse movimento. Vê se eu entendi corretamente, né? Assim, é uma evitação do afeto. Ou evitação do afeto, ou necessidade de nutrir o sistema da doçura. Nutrir o sistema. Por isso que o açúcar fica, né? Fica. São as duas polaridades que eu falei. E Andréia,
É assim, eu conheço pessoas que têm o diabetes, que vão ali, tomam aquelas medicações e controla com alimentação, com exercício físico. E aquelas que chegam a ter que tomar insulina. São as, é porque eu não lembro dos numerozinhos, das letrinhas. Eu não sou da área, então eu não sei. O que Uhum. agrava aí na questão sistêmica? Primeiro de tudo, né? Tem a questão da boa e da má consciência, né? Então, se eu me curar, isso é para qualquer doença. Se eu me curar, talvez eu deixe de pertencer, eu vou ser diferente. É verdade. E, olha, não vou dizer a maioria, mas um grande percentual desses pacientes que têm diabetes tipo 2, tem o diabetes tipo 2, que é aquele que se manifesta na vida adulta, né? Que não é aquele de insuficiência já nata do pâncreas. Sim. Muitos pacientes, eles são, como a gente chama vulgarmente, de tigrões. Eles dizem que fazem a dieta, mas não fazem. Eles dizem que tomam a medicação, mas não tomam. Então, por que esse movimento? E aí migra para a insulina, muitas vezes não é porque o tratamento não deu certo, mas porque ele não faz o tratamento. Ele não faz. Uhum. Não faz o tratamento. Por quê? É. Tem que se manter ali, né? Pertencendo. E isso Ou tudo é fazer importante. igual ou fazer por alguém, né? Isso tudo é importante também deixar claro que isso tudo é inconsciente. Ninguém tem clareza. Eu não tenho intenção de fazer isso. Por isso que é tão bonito o trabalho das constelações, porque você vai trazendo o entendimento e uma clareza. A Maísa está Uhum. falando da diabetes gestacional. Bom, começa que a gestação é um movimento autoimune. Uhum. Porque metade daquele ser que está dentro do ventre da mãe é a própria mãe. E a metade é o pai. Então, existe uma engenharia, eu digo engenharia divina, né? Uma engenharia, uma bioengenharia divina que faz com que o corpo da mãe não reconheça a metade do filho que não é dela, né? Então, o que que tem por trás desse movimento da maternidade, do chegar de uma nova vida nesse sistema familiar? É isso que precisa ser visto. Uhum. O que está por trás? Magda, a gente podia fazer o ano que vem uma live para a gente falar da gestação, da concepção, dos Nossa, eu ia gêmeos. adorar. Adorar. Segunda-feira agora eu vou fazer uma live com o Nilson Bolgeroni, que é o meu mestre do renascimento, daquela respiração consciente, que é uma técnica que eu uso na minha prática. E a gente vai falar justamente do renascimento e da administração das emoções. Eu já fiz uma live com ele também anterior, é maravilhoso esse trabalho. É assim, Então eu vou para assistir a saltos live e quânticos. daí o ano que vem a gente bate um outro papo falando dessa Nossa, conversa aí. e aí Nossa, ele é maravilhoso. Não dá para falar agora de tanta maravilha. Vocês que estão aqui, Uhum. se quiserem acompanhar, segunda-feira às 20 horas, eu e ele estaremos falando. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso igual a você, assim. E Ah, tem muito conhecimento, esclarece muita coisa. Uma pessoa que perguntou do lúpus eritomatoso. Eu ia te perguntar do lúpus. ai, eu não mereço existir. Essa é a mensagem básica do lupus. Eu não mereço existir. Agora, cada quadro de lupus afeta uma região específica do corpo. Então, a gente precisa ver, quando essa pessoa entra em crise aguda, quais são as regiões do corpo que mais são afetadas. Tem gente que são os rins, tem gente que é pulmão, tem gente que são as articulações das mãos, né? Muitas vezes o lúpus diminui a circulação, então parece que fica Inchado? inchado e gelado. Gelado. Gelado, parece que aquele pedaço do corpo, aquela região do corpo está morta, não tem sangue ali. Hum. Mas, basicamente, a mensagem do lúpus é: eu não mereço existir. E aí as outras decodificações de acordo com os órgãos, os O locais. lúpus vale muito a pena constelar. Muito a pena. É uma constelação muito linda, 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 linda. Eu já fiz várias. E puxa uma ancestralidade lá de trás. Sim. Nossos antepassados que morreram na guerra, nas guerras, sabe?
E É vai bem se repetir interessante. padrões, né? Padrões, né? Na vida da Uhum. pessoa. Zumbido nos ouvidos. Hum. Primeiro, é num ouvido só ou nos dois? Se for É. num só, lembra da lateralidade, né? O que é que eu não quero ouvir ou não posso ouvir? Uhum. Né? Na constelação, quando tem um segredo, né? O que é que os representantes no campo fazem, no campo da constelação? Ou eles põem a mão na boca, ou nos Aperta. ouvidos, ou na garganta, É. né? E aí pode ser segredo no sistema e por aí afora. Pode ser. Lábio leporino. Opa! Lábio leporino. Tem um segredo muito grande no sistema e as crianças que chegam precisam de uma boca bem grande para colocar o segredo para fora. Uau! E eu falo isso porque na minha família nós temos histórico de lábio leporino e fissura palatina. Então eu estudei muito sobre isso. Muito. E o Mas freio da básica língua? para a língua, ó, soltar tudo. Né? Ou a pessoa não tem o freio, ou tem o freio muito curto. O meu netinho nasceu, fez cirurgia no freio da língua. Aqui. Para Então tem mamar. alguma coisa que não pode ser dita. Jesus, vamos constelar. Mas já resolveu, né? Já cirurgicamente já resolveu. Então, de repente, a avó trabalhando tanto já está resolvendo os Ó, segredos. tá até aqui tatuado, ó, a pezinho do Ah, neném. que Então, coisa ó, mais linda do mundo! Essa avó tem, coruja. tem uma pessoa aqui, a Cristiane, tá desesperada perguntando da bulimia. Outra coisa também que eu queria ter perguntado, esqueci. Puxa vida. Bulimia. Eu me alimento. Normalmente, a bulimia é não poder aceitar ou o pai ou a mãe. Porque a gente é metade pai, metade mãe, né? Então, para a gente estar na vida, temos que ter os dois. E se por algum motivo eu não posso ter um deles, então eu me alimento E, puf, e ponho para fora. Muitas vezes tem a ver com separação dos pais, tem a ver com alienação parental, que é quando um pai põe o filho contra o outro, mas mesmo na mesma basicamente, casa. Mesmo na mesma mesmo na casa. mesma casa. Às vezes a mãe fica falando mal do pai pro filho, estão Isso. juntos, né? Ou vice-versa, o pai fala mal da mãe para o filho, para a filha, né? Mas basicamente eu me alimento para me manter na vida em honra a um. E como eu não posso ter o outro, então eu Tem que botar ponho para parte fora. da vida E para fora. anorexia, que aí você não come. Estou rejeitando a vida. A vida totalmente, né? A Totalmente. vida totalmente. Terezinha, compulsão alimentar. Tem tanta coisa que pode ser compulsão alimentar, né? Ai, já vi Uma tanta das. constelação de compulsão alimentar. Jesus, já perdi as contas. Então conta para eles o que Não, aconteceu nas suas constelações. não, eu assisti, já assisti Não, várias. então, nas constelações que você viu, exatamente, que você assistiu ou que você facilitou. A vida Então, real como ela é. a compulsão alimentar, ela está muito ligada a essa ausência que a pessoa tem, né, de um pai ou da mãe. Muitas vezes eu já vi a compulsão alimentar com... Ai, quando você perde, se separa do pai, como é que chama? Quando é interrompido o amor. Amor interrompido, Amor movimento do amor interrompido. interrompido. Movimento de amor interrompido. Ou então o impedimento de ir para um ou para outro. Eu já assisti várias constelações que eu já assisti que foram e que eu fiz que foram para o pai. A maioria que eu presenciei foi para o pai, uma ausência. E aí, aquela coisa do alimento que nutre, né? Então, eu preciso. É uma defesa que está ali desesperadoramente. Mas completa aí. Com certeza né? Querer se abastecer de algo que falta. Que falta. E também, qual é o resultado da compulsão alimentar? Não é o sobrepeso? Sim. Ah, é verdade, é o sobrepeso. Então, o sobrepeso pode ser que eu queira estar fazendo um escudo com o meu corpo,
Uhum. O que é que eu É preciso me proteger? proteção emocional total. Muitas constelações que eu já facilitei têm a ver também com eu não posso ser feminina, eu não posso ser sensual, atrativa. Então, eu tenho a compulsão alimentar para descaracterizar o meu corpo de mulher. E aí a gente tem que olhar no sistema onde que isso está, Onde que refletindo, isso está? tanto um quanto Exato. o outro. É. Uhum. Ou então, meus antepassados, né, passaram fome. Sim, é isso que eu ia falar, tem a ver com a A questão escassez. da escassez. E aí você olha, tem. Ai, nossa. Gente, constelem. Não tem o que falar, né, Andréia? Tem que constelar. Não tenho o que falar, né? Até porque Agora, uma a gente. coisa, Uma coisa que deixa rapidinho. Porque, como é inconsciente, a gente não tem conhecimento, por mais que a gente fique refletindo, leva isso num processo terapêutico, a constelação mergulha profundamente. Né? E ela traz aquilo que está oculto. Isso é que é mais bonito de tudo, né? agora, eu gostaria de falar uma coisa muito importante. A constelação não cura ninguém, Uhum. né? A constelação, eu gosto muito de frisar isso porque tem colegas que até divulgam o trabalho de constelação de sintomas e doenças com a promessa de cura. É. A cura pode acontecer? Pode, mas é mérito e trabalho e aceitação do cliente Sim, daquilo que ele tomou consciência, que lhe foi permitido, né, Magda? sim, total. Acessar no campo da constelação. Mas é um alto trabalho, não poder do facilitador. Nós E nem somos, eu digo que nós somos tradutores e intérpretes. isso, tradutores, intérpretes. E também não é uma constelação que vai, né, resolver muitas coisas, ajudar e colaborar para essa compreensão. A Renata que perguntou da compulsão, não. A Renata perguntou alguma coisa e perguntou se tem a ver com abusos. Eu A tô compulsão alimentar? Não, porque assim, a Renata Cavalcante Costa perguntou: tem a ver com abusos? O que, Renata? Porque é tanta pergunta, querida, eu fico perdida. Porque ela falou do lábio leporino, que você falou de um segredo. Ó, tá. Se ela está perguntando se o lábio leporino tem a ver com abuso, pode ter a ver com abuso se o abuso ficou como um segredo na Como família. segredo, é óbvio. É. Né? Mas não que o lábio leporino ou a fissura palatina, que é no céu da boca, né? Que antigamente se chamava de goela de lobo, né? Ah, eu não sabia disso. É, goela de lobo. O céu da boca aberta antigamente se dizia goela de lobo. Não podemos atrelar especificamente a abuso, Sim. não. Só se o abuso foi um segredo. A Renata está perguntando da compulsão alimentar, se tem a ver com abuso. Agora Pode ter também. Pode ter. Daí a pessoa tem a compulsão alimentar por questão afetiva. sim. Que é preencher aquele vazio ou aquela lacuna que ficou. Porque Porque muitas é vezes uma o abuso pode vir de alguém do próprio sistema familiar. E se é com criança, fica uma confusão na pessoa. Uhum. É bem sério. A gente precisa olhar isso com muito carinho, muito mesmo. Então, eu acho que a gente pode deixar a Andréia descansar. Imagina, tá uma delícia bater um papo aqui com você. Você Com merece. vocês, né? Com vocês. Então, olha, ano que vem vamos falar das questões gestacionais maravilhosas, que eu adoro esse tema também. Vamos marcar quando você voltar. Isso mesmo. E você Você também precisa descansa. descansar, né? Sim, sim, sim. Todos nós. Então é Isso isso, mesmo. querida. Muita gratidão. Gratidão por todos vocês que estão aqui, que nos perguntaram, que participaram, que ficaram conosco até o fim. Saibam que vai ficar gravada no IGTV. Assistam a live que eu vou fazer segunda-feira com o Nilson falando do renascimento e as emoções. Tem a outra live que eu fiz com a Andréia também, que está lá no meu IGTV, além das lives que a Andréia faz. Né, junto com a Vera, no Instituto da Vera Uhum. Bassoi, tem muitas lives para vocês assistirem. Eu costumo fazer assim, Andréia, quando eu não tenho tempo de assistir, né, quando eu estou arrumando a casa, lavando uma roupa, fazendo uma comida, eu estou dirigindo, fazendo alguma coisa assim, eu já boto o foninho de ouvido e ó, eu me nutro desse conhecimento maravilhoso. Que delícia, né? Bom, eu só posso agradecer mais uma vez.
né? A felicidade do nosso encontro nessa vida, né? É, E que a gente possa fazer muitas coisas boas ainda daqui para diante. Eu desejo a você, a sua família e a todos que estão com a gente um Natal maravilhoso e um 2022 encantador, surpreendente, cheio de alegria, saúde e vida. com certeza. Nossa, eu desejo um triplo, dobro para você, assim, quádruplo, quíntuplo. Tá Porque certo. quem tiver interesse em fazer cursos, né, de constelação, em participar do Instituto, entra lá, né, no site, no site não. Tem um site também, né, Tem o André? site, tem as redes sociais, é Instituto Vera Bassoi. Isso, Bassoi com 2 S's. E pode entrar também nos meus perfis, né? No perfil da Vera Bassoi, que vocês vão ter lá os nossos contatos e vai ser uma alegria receber vocês. é isso. E conhecer, né? Aprender é muito maravilhoso. Porque essas Uhum. duas são maravilhosas. Eu é que Ela é agradeço. suspeita, porque ela tem um amor imenso por nós, assim como nós temos por ela, né? Mas a Foi muito gente bom. agradece e a gente sempre faz o melhor que nós podemos, né? Querida, muito obrigada. Obrigada a todo mundo aí. Um beijo no teu coração, na tua família. Um excelente final de ano para todos nós. Que a gente esteja envolvido nesse amor que a gente precisa, se conecte com amor para a gente poder passar em paz e começar um ano bem melhor. Certamente. Será um ano maravilhoso, 2022. Para todos nós aqui. E para todo mundo que vai assistir a gente também depois. Ó, beijo para Certamente. vocês. Um Obrigada. beijo a todos. Magda, muito obrigada mais Eu uma que vez por esse agradeço, espaço. querida. Eu que agradeço. Beijo em todos aí da sua família. Beijo. Tchau, querida. Obrigada. Tchau. Tchau, Tchau, pessoal. gente. Obrigada.